Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz sejam com todos aqueles que nos assistem. É interessantíssimo homens que fizeram teologia, angiologia, demoniologia, ceologia e outras logia mais. Tem um anel no dedo de doutorado. Alguns quase formados em Harvard e outros formados na faculdade do céu. Não entenderem textos que são tão simples como se formar o final do A, E, I, O. Isso. Não conseguem. O texto é objetivo, transparente, mas eles leem ou não entende, ou finge que não entende, ou não pode falar que entendem. Porque se fizerem isso, vai tirar de muitas pessoas a algema mental. Alexandre, do que você está falando? Da Santa Ceia do Senhor. Isso está na Escritura? Não, querido. Alexandre, pelo amor de Deus, não faça isso. Que sacrilégio. Tá aqui, olha. Olha aqui. Título: A Santa Ceia do Senhor. Tem que conversar com o padre João Ferreira de Almeida, que colocou esse título e ele foi se repetindo. Porque o que os judeus praticavam e foi extraído pela religião exatamente de um costume, de uma prática judaica, o que eles praticavam era Páscoa judaica, em memorial ao o que ocorreu com o povo hebreu no Egito quando estavam em cativeiro. E o anjo da morte passa. Aqui está o significado Páscoa, a passagem do anjo da morte. E vai matar todos os primogênitos que na época que o povo hebreu estava escravizado no Egito, e ali ocorreu tal situação. E o povo hebreu estendeu esse hábito, essa prática, como uma ordenância, uma lei de Moisés, de praticar uma vez por ano a Páscoa judaica, que estendeu-se até a época de Jesus, pois Jesus, homem, ainda na terra, a lei estava em vigor e vigorou até o ano 70, na queda do templo. Mas não vou me reter na lei, vamos se reter na Santa Ceia do Senhor. Essa nomenclatura foi dada pela religião, não tem base nas escrituras. Ah, mas está aqui, o Senhor ceiou. Ué, eu ceio, você ceia, nós ceiamos. Todos ceiam. O que Jesus fez? Paulo, em uma das suas cartas, que ele escreve aos Coríntios, ou à igreja que estava em Coríntios, na primeira, para ser mais específico, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele chama a atenção daqueles que se reuniam como a igreja de Cristo, porque a prática deles não era coerente ao que estava na lei, que foi escrita a carta, lógico, 55 a 60 depois de Cristo. O templo ainda estava de pé, a lei ainda vigorava em Israel, ok? Não vou me reter na lei, vou me reter na questão da Páscoa e o que chamam hoje de Santa Ceia do Senhor. Paulo manda a carta e nessa carta traz aos que estavam em Coríntios a seguinte recomendação: vocês estão se reunindo de forma errada. Não é assim que se faz. Mas chega no verso 23, ele vai falar o seguinte: eu entreguei a vocês o que eu recebi do Senhor. Que na noite em que foi traído, quem foi traído? De quem Paulo está falando? Do Senhor Jesus. E da noite em que ele ceava com os seus discípulos. Respira.
Compreenda, Jesus não estava sentado comigo, não estava sentado contigo, estava sentado para uma ceia, para um memorial do que ocorreu no Egito com os seus discípulos. E nessa ceia, que era Páscoa, era o lembrete, o memorial da Páscoa, Jesus vai fazer algo que antes nenhum judeu antes o fizera. O quê? Jesus diz: esse pão, tá vendo esse pão? É o meu corpo, é um simbolismo, uma linguagem de figura. Não é que o corpo de Jesus é o pão, como é pregado hoje, você está comendo o corpo de Cristo, bebendo o sangue dele. Por favor, sendo racional, não dá. Não dá. Para uma pessoa que fez faculdade disso, faculdade daquilo, curso disso, curso daquilo, é um mestre. Não dá, queridos, não dá. É tão simples que você fala, não é possível. Mas é o que vemos hoje. E Jesus fala, esse pão é o meu corpo que será entregue por vós. Pergunto àqueles que estão me vendo, fazendo-se a pergunta ao texto. Jesus está falando com quem? Comigo, com você ou com os discípulos? Com os discípulos, querido. É uma conversa em particular que Paulo trouxe a revelação àqueles que se reuniam em Coríntios. É o que ele fala. Eu entreguei a vocês o que eu recebi do Senhor. Ele traz essa revelação para aqueles que se reuniam ali. Mas no particular, o que aconteceu foi uma conversa de Jesus com os seus discípulos, trazendo um outro memorial ao que eles faziam de ano a ano. Que agora Jesus fala o seguinte: fazer isso em memória de mim. Diz as Escrituras que, ao final de cear, Jesus toma o cálice em tuas mãos e diz: esse é o cálice do meu sangue. Não era sangue, queridos, era vinho. Era vinho. Mas é um simbolismo, uma linguagem de figura, o que judeu utiliza muito e nós também utilizamos muito. Pois, bem, então Jesus vai fazer isso e vai falar que será derramado por vós. Faça isso em memória de mim. Aqui que está o que nós devemos prestar atenção e sei lá porque muitos não conseguem ver. Está aqui. Abra aí e lê a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, Jesus vai falar o seguinte, um pouco mais à frente. Faça isso até que eu venha. Com quem Jesus falou isso? Comigo, com você ou com os discípulos? Desculpa ser repetitivo na pergunta, mas às vezes você tem que bater na mesma tecla para a pessoa realmente compreender para quem Jesus falou isso. Para mim, para você ou para os discípulos? Para os discípulos. Naquela noite ele foi entregue. Sofreu, sangrou, foi humilhado, crucificado, furado e morto no madeiro, num local chamado Calvário. A pedido de uns mestres da época, sepultado, colocaram uma pedra na frente para que ninguém roubasse o corpo. Mas no terceiro dia, quando as mulheres foram lá para preparar um costume judaico, o corpo de Jesus, a pedra não estava mais. E elas tiveram um encontro com o anjo, voltaram e falaram para os discípulos: o corpo não está mais lá. Olha que coisa linda! E Pedro e João saem correndo ao encontro do túmulo e quando chega lá realmente não tem mais ninguém. Jesus realmente ressuscitou. Diz as Escrituras em Atos dos Apóstolos que ele andou com o povo durante 40 dias.
ainda fazendo milagres, prodígios e ensinando. Ele ressuscitou. A promessa que ele fez na mesa com os discípulos foi antes da sua morte. E ele partiu, venceu a morte e voltou ou não voltou? Voltou. Então, há necessidade de ainda praticarmos isso? Não. Se você crê em Cristo, o Cristo vivo, não há necessidade. E mais, tinha um tempo determinado. Eu estou bebendo água nessa garrafa. Começou aqui, já está até aqui. E eu vou beber até acabar. Se eu não encher de novo, eu vou beber até acabar e acabou. Um tempo determinado de água. É isso que Jesus falou com os seus discípulos. Ele não falou que deveria ser praticado de gerações a geração até o século 21 e os que vier depois. Não, queridos. Foi para aquele período, numa conversa em privado, até que ele voltasse para os seus discípulos. Não, Alexandre, você está confundindo, Alexandre. Alexandre, deixa eu trazer transparência à tua mente. É até o arrebatamento da igreja. Aí, querido, você está criando um Frankenstein. Está pegando um pedaço de cada coisa, colando num corpo e fazendo ele andar. Não é o que o texto diz e nos informa. Não, o que o texto diz é que uma conversa privada de Jesus e seus discípulos tinha um tempo limite e o tempo limite cedeu quando Jesus voltou para eles. Ponto. E para finalizar, se você que está me vendo precisa de um pedaço de pão e um copinho de suco de uva todo mês para ter comunhão com Deus, Jesus falhou. É triste falar isso. Eu sei, alguém falou misericórdia. Não, Jesus falhou, porque as Escrituras mostram que Ele é suficiente para todos nós sermos salvos. Quem? Jesus. Foi suficiente. A graça dele superabundou e nos alcançou. É o suficiente. Um favor que nem merecemos, mas o temos. Se você precisa fazer algo para complementar isso, ele falhou. O que nós vivemos hoje, querido, é a graça libertadora, salvadora de Cristo Jesus. Ponto. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Paulo já disse isso lá atrás. Eu vou repetir para você hoje. Nós não somos salvos pelos nossos feitos, mas somos salvos pelo aquilo que ele fez. É pela graça. Não são por obras, para que ninguém se glorie. Se você tem que fazer algo, o que ele fez não tem valor. E eu tenho certeza que aqueles que estão me vendo, que creem em Deus, sabem que o que ele fez foi glamuroso, grandioso, fantástico, extraordinário. Dê o nome que você quiser, a nomenclatura que você quiser. Mas ele fez, e se ele fez e você crê, ponto, acabou. É o suficiente para que você, eu, estejamos em comunhão com o Pai. Acabou. Eu vou repetir o que Paulo disse aos Gálatas no capítulo de número 5. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Seja livre, não tenha mente cauterizada, escravizada a tais situações. Há homens que querem te aprisionar todo mês para falar, tá batendo ponto, porque é isso que está acontecendo. Nem tem a ver com a Páscoa judaica, que era uma vez por ano, você tem que estar todo mês batendo ponto. É inadmissível mediante a Escritura, é anular o que Cristo já fez. Não caia nessa cilada. Sejam livres, queridos. Graça e paz.